Oi, gente, eu sou a Boreal Adormecida. Esse mês de outubro, em homenagem ao câncer de mama, era um livro com uma capa rosa. Bom, decidi escolher um livro que eu estava com muita vontade de ler e que eu não fazia ideia do quão grandioso assim era, sabe, eu posso dizer. As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, uma autora brasileira muito importante. Vamos tratar sobre o livro. Eu tive uma certa dificuldade para ler. Posso dizer que tem poucos diálogos e muito pensamento confuso. E vamos tratar da história, não é? Bom, para começar tudo, o livro é passado na época da ditadura aqui no Brasil, em São Paulo, mais especificamente. Três meninas estudam na mesma faculdade. Uma é a Lorena, ela faz direito e é a personagem mais apaixonada, mais educada, mais fina, que elas gostam de falar o tempo inteiro. A personagem nitidamente a mais sonhadora de todas, com certeza. As três têm personalidades completamente diferentes. A Lorena ela é apaixonada por um médico chamado MN. Marcos Nemésios, um negócio do tipo. Que ele é casado, ele tem vários filhos. No decorrer da história, mais pro final, na verdade, da história, você acaba voltando assim no livro e você fala, mano, será mesmo que esse cara existia, sabe? Te deixa um pouco na dúvida, me deixou um pouco na dúvida. As outras resenhas que eu vi, ninguém ficou na dúvida, mas eu realmente fiquei suspeitando muito, eu achei tudo muito esquisito, pra falar a verdade. Esse final desse livro foi, tipo, completamente surpreendente pra mim, eu não esperava nada do tipo. Bizarro, define o final desse livro. Bom, e esse tal médico aí, falando pra ela estar em casa, num dia de chuva, e a partir desse dia, meu Deus, ela começou a fantasiar e ela diz que eles trocaram cartas, ela tem essas cartas, as cartas dela, algumas que ela não mandou, tem as cartas que teoricamente ele escreveu pra ela, que ela gosta de ler pra várias pessoas. Ela tem uma questão com a virgindade dela que ela se preocupa muito com isso, mas ao mesmo tempo fica aquela indecisão. A próxima protagonista que é apresentada pra gente é a Lia, que ela também é outra personagem bem característica, filha de uma baiana com um alemão ex-nazista, que diz que quando ele descobriu o que era nazismo, ele veio correndo pro Brasil, tipo, fugiu de lá. Essa é a história. Ciências sociais, na mesma faculdade. Ah, eu esqueci de mencionar, mora no pensionato de freira. Essa faculdade, ela tá em greve, talvez por causa da ditadura e tudo mais. A Lia, ela provavelmente pela família, todos os personagens você percebe nitidamente, assim, completamente, é uma das poucas coisas que dá pra perceber nitidamente nesse livro, é que os personagens, as filhas, essas três meninas, elas, sabe, é o resultado do que a família é. Depois eu volto nessa questão. A Lia, ela, pelo pai ser ex-nazista e tudo mais, vai partir para esse lado de ciências sociais e ela é uma militante de esquerda que corre o risco de ser presa, torturada a qualquer momento. Ela, vários momentos, se encontra com as pessoas para fazer discurso por aí e tudo mais, e todos eles usam nomes falsos, diferentes. Ela tem a preocupação de nunca levar o diário dela com ela, apesar de às vezes cometer uns equívocos. É uma personagem que me agrada muito. O namorado dela tá preso, ele também era militante, contra a ditadura, e tá preso, sendo torturado. A última protagonista do livro, a gente tem a Ana Clara, que é a personagem mais linda, que tem cabelo ruivo, natural, cacheadinho, curtinho, toda linda, maravilhosa. O único defeito dela, aparentemente, ela é ser estrábica de vez em quando ainda. Como eu disse antes, é resultado da família dela, que na verdade era só a mãe. Ela foi abusada desde pequena, desde criança, e ela vai contando esses
fragmentos de pensamentos durante a história e é completamente perturbadora, assim. Ela tem um namorado que ela ama de paixão, que é o Max, que é traficante. Ela é drogada, tem essas passagens dela, e ela está o tempo inteiro ou drogada ou bêbada, e quando ela começa a ter lucidez do que foi a infância dela, do que ela passou, ela começa a reclamar que ela tá lúcida, que ela tá lúcida, e ela precisa de alguma coisa, e ela precisa de mais droga, ela precisa de mais whisky, ela precisa parar de pensar, parar de lembrar. Bom, e a consequência da família da Lorena, que eu não falei, a Lorena, ela é advinda de uma família muito rica, dona de fazenda. O pai dela parece que perdeu a memória, ela não entra muito em detalhes nisso, aparentemente ela era pequena. E a mãe teve que colocar ele, internar ele. Depois ela casou com um cara que só traía ela. E ela perdeu um irmão pequeno. Sobre a Lorena, o que fica assim no livro, a Lorena, ela sai dos problemas dela, ela busca esquecer os problemas dela na arrumação, nos perfumes, nos incensos, nas músicas. É esse o refúgio dela. Sobre a narrativa, vamos lá. Olha, pra ser sincera, gente, eu quase abandonei esse livro, mas por ser um clássico, foi um livro que foi bem difícil de ler. Eu demorei muito pra ler ele. A narrativa, como eu já disse, ela tem um fluxo de pensamento contínuo, intenso. A mudança de narrador para narrador não é de um capítulo para o outro, não é mostrada pra você com tanta nitidez, entendeu? Você só vai perceber quem é, que tipo, com a temática que tá falando, sobre o que tá falando, e com o tempo verbal, né? Outra coisa que fica encucada, assim, nesse livro, é que parece que todos os personagens eles estão falando sozinhos. É muito engraçado. Tá falando de uma coisa que é super importante na vida da pessoa e a outra tá, sei lá, gente, cortando a unha do outro. Ai, o sonho tá grande. Dá uma sensação estranha, sabe? As três, elas são amigas, elas afirmam isso pra elas mesmas o livro todo. Toda hora que elas estão conversando com alguém ou com elas mesmas, elas afirmam, não, mas fulano é minha amiga, sabe? Como se não fosse, sabe? Como se fosse uma coisa só por aparência. Quando o tempo verbal tá na Lorena. Quando a Clara eu já disse, a gente fica lembrando daquelas coisas horrendas que ela passou quando criança. É bem tenso, sabe? Me fez pensar muito. Apesar do livro ser passado em 1973, sabe? Quantas pessoas, sabe, não passam ainda pela mesma situação, gente? Que, sei lá, não quero me aprofundar nesse assunto, mas, sabe? As drogas nada mais são do que um refúgio, sabe? Pra pessoa ver se consegue viver, sabe? Mais um dia, mais um segundo. E é bem exposto isso nesse livro, sabe? Como, como que um ser humano consegue viver lúcido, sofrendo tanto abuso psicológico, tanto abuso físico, sabe, sexual. Ela tem um noivo rico, que ela diz que é anão. No livro inteiro ela nem chega a se encontrar com ele, mas ela expressa que ele é anão e que ele é escamoso. Eu não consegui expressar em imagens, assim, mas ela fica falando que ele é escamoso o tempo inteiro. Enfim, ela morre de nojo desse cara. Bom, a Lia já é aquela pessoa neurótica, afobada, que ela acha que, ai meu Deus, a Ana Clara não, sabe, tem vontade de dar uns tapas na cara da Ana Clara pra ver se ela para de ser besta. Tem um cara de. Tem vontade de falar pra Lorena parar de ser boba e, tipo, parar que ela não quer tomar chazinho, não quer nada, só quer o dinheiro. Então, essa é a Lia, a mais racional completamente de todas. Ela me incomoda várias vezes.
A não ser quando ela tá pensando com ela mesma, sabe? Que aí ela tira aquela carapaça dura dela, sabe? Ela é mais sensível, ela é mais amorosa, ela tem cuidado, tem carinho também, que é uma coisa que ela não demonstra pra ninguém. Absolutamente tudo, sei lá, uma abelha pousou na sopa, ela vai ter uma explicação política porque uma abelha pousou na sopa. Gente, assim, eu gostei do livro, gostei. Eu acho, pra mim, eu precisaria relê-lo. Eu acho que várias vezes para conseguir captar tudo. É um livro que fala de muitos aspectos, tem muitos problemas psicológicos, cada um. Olha, de verdade, eu acho que daria um livro você tratar de cada um dos personagens aqui do livro. Sério mesmo. Ele é muito confuso, muito composto, muito denso. Eita, eu chutei o negócio, desculpei. E no decorrer da história, principalmente o final da história, você fica completamente perdido no por que essa pessoa tá fazendo isso. Por quê? É muito estranho, gente. Esse final é bizarro. Aí assim, você pode pensar, é porque a Lorena gosta de cuidar muito das pessoas e tudo mais. Pode ser. Mas não é uma coisa que me convenceu, entendeu? Ali você espera que ela tome uma atitude sensata, racional, porque ela é a pessoa mais racional do livro, e ela não toma. E ela fica vendo a Lorena e fica achando que aquilo é uma brincadeira. E tipo, não fez nada, gente, não fez nada. Ai, eu fiquei embasbacada com esse final, sério mesmo. Eu tô incrédula até agora. E o final da Ana Clara também é muito confuso, tipo, você não sabe de nada, gente. Tudo bem que no decorrer do livro inteiro, mas o final, ela vai encontrar uma pessoa, acaba saindo com outra, acaba chegando no convento daquele jeito. E aí acaba o livro. Gente, eu preciso de uma explicação. É sério, eu não entendi. Como assim? Acabou. Mas o que fica, assim, o que começar ali já estava escrevendo na época da ditadura. O livro foi publicado em 1973. Então, ela não tinha muita liberdade de expressão para ficar falando sobre todos os assuntos polemiquíssimos que ela fala aqui. A igreja, desde a própria ditadura, de tudo tem um pouco de uma forma muito impactante, ao mesmo tempo sutil. Ela não se deixa adentrar em nenhum assunto. Enfim, o que aparenta, no geral, é que o intuito dela era mostrar como era o dia a dia de pessoas naquela época. Então, se você pensar, conseguir pensar depois de ler esse livro, que eram pessoas comuns, talvez você consiga aceitar o final desse livro. Que ele não é uma ficção, sabe? Ele não é nada demais, ele se passa embasado numa realidade, em três realidades. Muito confuso, eu fiquei muito confusa, ainda estou muito confusa. Eu terminei hoje, agora há pouco, de ler o livro. Não consegui esperar ficar de manhã, por isso que eu estou gravando aqui no chão. É isso, eu realmente aceito muito sugestões da explicação desse final, por favor, ou da própria história em si. Mas é esse o livro. Eu tô com um livro de contos da Lígia Fagundes Telles aqui em casa. Vou ler. Tenho muita curiosidade ainda pra ler outras coisas dela, sem ser um romance especificamente. Eu prometo pra mim mesma que eu vou colocar esse livro na minha lista de releituras. Só que eu não faço ideia quando eu vou tocar nele de novo. Que ele tem uma leitura realmente muito densa, muito pesada. Mas é um livro que eu acho que ainda tem muito para se tirar dentro dele, muito mesmo. Eu indico o livro, se você gostar, se você gostar de linha de raciocínios, pensamentos o tempo inteiro, confuso, tentar descobrir assim o que os personagens estão pensando, quem os personagens realmente são, sabe? Porque no final a gente tem aquela questão, tipo, será que alguns fatos que
foram citados realmente são verdades, assim, para os personagens. E outros, sabe, muitas coisas, tipo, será que é verdade essas coisas que os personagens falaram? Porque cada um fala uma coisa e daí você fica confuso. E a própria coisa de, tipo, será que as três eram amigas, sabe? Fica aí a questão no ar, porque eu não consegui entender, não consegui decifrar. Realmente eu preciso de mais releituras. Vou colocar na minha lista. Vou ver quando eu vou ler. Bom, gente, esse foi o mês de outubro com o livro As Meninas. Eu ainda estou na dúvida, talvez um 3,5 para ele. Não sei, não sei. Eu tenho medo de colocar uma nota baixa para um clássico. Mas realmente foi complicado terminar a leitura. O final ele foi bem rápido, porque tudo estava fluindo muito melhor. Eu estava curiosa, na verdade, né, para o que ia acontecer. Mas no geral, a minha leitura foi bem parada, bem devagar. Mas é isso aí, gente. 3,5, minha nota. Desculpa, Lígia, mas ainda não foi dessa vez. Tchau, gente.